Atenção, cuidado com os falsos profetas. É isso que você está ouvindo. Cuidado com os falsos profetas. Olá, meus queridos irmãos, espero que vocês todos estejam bem. Eu sou o pastor Elias Magalhães e nesse canal nós meditamos sobre a palavra de Deus. É um espaço que nós temos para estudar a Bíblia. E agradeço a Deus pela vida de todos vocês que sempre estão aqui conosco, ouvindo a palavra do Senhor. Estamos vivendo num momento muito delicado. Muitas pessoas estão sendo enganadas, infelizmente, por falsas mensagens que Deus não falou, que Deus não disse. E é importante você pensar sobre isso, porque existem muitas pessoas que vivem frustradas, decepcionadas, porque estão esperando algo que Deus nunca falou. Foi um profeta que disse que Deus não falou. É preciso nós tratarmos esse assunto muito sério. A Bíblia fala muito sobre isso. É que muitas vezes as pessoas que são enganadas nesse contexto é porque deixam de observar a verdadeira profecia, a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, a intenção de distorcer, de trazer uma mensagem distorcida daquilo que Deus falou, já acontecia lá no Éden, né? Quando Eva foi enganada pela serpente que distorceu o que Deus tinha falado. E tudo isso, o que aconteceu, entrou o pecado no mundo, e os irmãos sabem a consequência de tudo isso. Porque quando nós damos ouvido para aquilo que Deus não falou, infelizmente, a tragédia é grande. Mas vamos observar a palavra do Senhor. Lá no livro de Jeremias, quando o povo de Deus estava passando por um momento de cativeiro babilônico, no capítulo 29 de Jeremias, o Senhor falava do período em que o povo deveria ficar ali, naquele processo. No versículo 5, o Senhor deu uma orientação para o povo. Constrói casas, vivei nelas, plantai hortas, comei do seu fruto, tomai mulheres, gerais filhos, tomai mulheres para os seus filhos, dai aos vossos filhos matrimônio para que criem filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não diminuais. É interessante que Deus está dando uma orientação para eles levarem a vida normalmente, mesmo estando no momento de dificuldade. Era necessário passar por aquele período, por aquele momento, mas Deus disse para eles que haveria um momento de fim. No versículo 7, o Senhor diz assim: e buscai a prosperidade da cidade, para que onde eu vos deportei, e rogai ao Senhor Jeová por ela, porque na sua prosperidade teria a vossa prosperidade. Mas no versículo de número 8, o Senhor tem uma preocupação com o povo, porque assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, Deus de Israel: não quero que vós dê ouvidos aos profetas no meio de vós. Não quero que vós, profetas, que estão no meio de vós, vos engane, nem os vossos adivinhos, e nem deis ouvidos aos vossos sonhos que contais entre vós. Então aqui o próprio Deus, depois de dar uma ordem, uma orientação para o povo, dando aqui uma ordem para que o povo não dê ouvido aos falsos profetas, aqueles que tinham intenção de enganar. Aí o Senhor continua falando sobre o futuro. Perceba que Deus está falando do futuro, porque ele sabe assim, bem sei eu, no versículo 11, o futuro que eu tenho acerca de vós. Deus está dizendo: eu sei o futuro que eu tenho acerca de vós, eu tenho um pensamento de paz, eu tenho algo para vocês que vocês ainda não têm noção, mas espera naquilo que eu falei. Mas Deus está dizendo: não dê ouvido aos falsos profetas enganadores, e por algum motivo pode chegar e tirar vocês do propósito daquilo que eu falei. E a intenção do falso profeta é justamente essa: enganar, tirar você do foco,
tirar você daquilo que Deus falou sobre a sua vida. É interessante que aqui o próprio Deus está dizendo sobre os profetas que enganam. Quando Jesus estava no Sermão da Montanha, lá no capítulo 24 de Mateus, o Senhor está falando sobre nós termos cuidado. Ele diz lá no versículo 4, que ninguém vos engane, porque muitos irão, no meu nome dizendo eu sou Cristo. O Senhor está dizendo aqui no versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então o Senhor está tratando aqui no capítulo 24 de Mateus acerca do período em que nós estamos também, que viria muitos falsos profetas. E Deus está orientando nós para termos cuidado, para não sermos enganados. Não sermos enganados, estamos nos tempos finais e precisamos dar atenção àquilo que Deus falou, não podemos perder o foco. Precisamos voltar para a palavra, a profecia. Infelizmente, hoje, muitas pessoas estão sendo enganados por falsos profetas que estão preocupados somente com ele mesmo, com o seu bolso, com o seu bem-estar, enganando pessoas, falando algo que Deus não falou, prometendo algo que Deus não prometeu. Meus queridos irmãos, você pode perceber, existe hoje nas redes sociais lives e lives de homens que estão o tempo todo profetizando, falando coisas. E é interessante que as mensagens deles é sempre igual. É sempre num contexto de que Deus vai fazer, de que Deus, algo que alimenta o ego, algo que mostra para a pessoa uma felicidade em um contexto que às vezes, meus queridos irmãos, não é verdade. A vida cristã nesta terra, passamos por lutas, desafios, mas o Senhor está conosco, sim. Claro que nós estamos debaixo de promessa, claro que nós estamos debaixo de algo que Deus tem para cada um de nós, mas nós não podemos ser ingênuos, irmãos, para achar que aquele profeta, que muitas vezes está ali revelando o teu nome, revelando o seu CPF, quer dizer que Deus está falando. Precisamos ter muita cautela com isso. A Bíblia nos orienta a julgarmos a profecia, sim, e ela tem ensina para nós acerca dos pilares dessa profecia. A palavra de Deus, ela vem para consolar, para exortar, para te dar um direcionamento, para mostrar para você o caminho de Deus, a vontade de Deus. Se o tempo passou e aquilo que o profeta falou não condiz com nada daquilo que você estuda na palavra de Deus, não foi Deus que falou. É importante você, nesses últimos tempos que estamos vivendo, ter o cuidado e a sensibilidade espiritual para não cair no engano dos falsos profetas. É importante. Precisamos, meus queridos irmãos, orar por um dom muito importante que Paulo fala sobre os dons espirituais. É o dom do discernimento de espírito. Dom do discernimento de espírito. Para nós sabermos se é Deus, se não é Deus que está falando. Preste atenção, meus irmãos. Jesus está dizendo para nós no capítulo 24 de Mateus que ninguém vos engane, dizendo que eu sou Cristo, que eu estou... Não! Jesus já estava preocupado com isso quando está tratando acerca dos discípulos e do seu povo. Cuidado, meus irmãos, que ninguém vos engane, dizendo que Cristo está ali, o Cristo está ali. Não, é necessário nós olharmos para a Bíblia. Pastor Elias, você acredita em profecia? Eu acredito em profecia. Eu acredito que Deus fala. Mas eu acredito nesta palavra. Pregador que me expõe a Bíblia, expõe a palavra de Deus, eu creio na Bíblia. Se o profeta está falando lá algo que não condiz com aquilo que eu
estudo na palavra, o que eu confiro na palavra, não foi Deus que falou. Pense sobre isso. Que Deus abençoe sua vida. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa mensagem com alguém que esteja precisando ouvir esta mensagem. Cuidado com os falsos profetas. Um abraço.